Fala galerinha do oitavo ano, segue mais um vídeo aí de ciências. Vamos dar continuidade ao vídeo dos invertebrados, agora a parte 2, que vai das páginas 14 até a 25. Vamos falar sobre o filo dos anelídeos, que eram classificados como vermes, que nós vimos no vídeo passado, como plateumintos e nemateumintos. Porém, algumas características foram visualizadas e um novo filo foi criado para que esses animais pudessem ficar ali, né? São animais de corpo mole e segmentado ou dividido em anéis. A palavra anelídeo vem de anel, que são esses anéis relacionados ao corpo do animal. O critério de separação dos anelídeos é a quantidade de cerdas, a quantidade de pelinhos que eles podem apresentar ao longo do corpo. A respiração ela é cutânea, ou seja, pela pele, e em alguns deles que vivem na água pode ser branquial. A fecundação ela é cruzada. O que seria isso? Nas minhocas, por exemplo, um dos anéis ele é mais dilatado e tem uma coloração mais amarelada. É por ali que essa minhoca irá encontrar uma outra minhoca, já que são hermafroditas, com sistemas reprodutores amadurecidos, esses sistemas diferentes, encontrando uma minhoca com o oposto ao seu. Ao unirem esses clitelos, elas podem trocar gametas. Alguns desses anelídeos, eles vivem na água e outros no solo. A minhocultura é uma prática de cultura de minhocas que pode aumentar a economia, além de ser um fertilizante natural para o solo. Alguns anelídeos, como os irudíneos ou aquetos, eles possuem uma substância chamada de irudina, que é muito utilizada como anticoagulante e está associado ao tratamento de doenças do coração. Então, os anelídeos eles são divididos, como eu disse para vocês anteriormente, de acordo com o número de cerdas. Se eles têm poucas cerdas no corpo, são chamados de oligoquetas. Exemplos são as minhocas. Então, aqui, ó. Se eles têm muitas cerdas no corpo, eles são chamados de poliquetos, que são as nereides. Se eles não possuem nenhuma cerda no corpo, são chamados de aquetos ou irudíneos. Exemplos são as sanguessugas. Agora a gente vai falar sobre o filo dos moluscos, que são animais de corpo mole, mas eles não são segmentados em anéis. Então aqui, ó, mol vem de corpo mole. A principal divisão do corpo é cabeça, onde a gente vai encontrar os olhos e a boca, o pé e a massa visceral. Essa massa visceral são os órgãos internos que podem ou não ser protegidos por uma concha. Então, aqui eu já digo um outro item, com ou sem concha. Podem viver na água ou no solo, apresentam uma língua raspadura chamada de rádula, também apresentam respiração branquial, por brânquias, cutânea pela pele ou pulmonar pelos pulmões. Reprodução sexuada, ou seja, com envolvimento de gametas, e a fecundação pode ser interna dentro do corpo da fêmea ou externa, que vai acontecer fora do corpo da fêmea, exclusivamente no ambiente. Divisão dos moluscos. São divididos em gastrópodes que podem ou não apresentar conchas. Exemplos: lesmas, caracol e caramujo. Bivalves apresentam duas valvas, poderia ser associado às duas conchas, como ostras e mexilhão. Cefalópodes, cabeça ligada aos pés, polvo, lula e náutilo. Mas ainda tem os chamados poliplacóforos e escafópodes. Exemplo de escafópode é um animal chamado de dente de marfim, que se aloja numa concha que é semelhante ao dente de um elefante. E os poliplacóforos, que são os quítons, eles têm 8 placas ósseas e normalmente sobrevivem na água doce. Então aqui, ó, eu mostro para vocês o corpo do animal, a cabeça onde eu tenho os tentáculos, olhos e boca, o pé e a massa visceral que é protegida pela concha. Então aqui eu tenho todos os exemplos de moluscos que nós citamos aqui. Então aqui, ó, os poliplacóforos, os escafópodes, os cefalópodes. Aqui eu tenho um bivalve, aqui eu tenho um gastrópode e aqui eu tenho outro cefalópode. E essa imagem aqui me mostra a rádula, que é a língua raspadora de alimentos. Vamos falar agora sobre o filo mais numeroso dos invertebrados, que são os artrópodes.
Artro significa patas articuladas. Esses animais apresentam respiração traqueal com metamorfose completa ou incompleta. Completa quando completa todas as fases do seu desenvolvimento e incompleta quando uma das fases ela é pulada. São animais que apresentam um exoesqueleto, ou seja, um, entre aspas, esqueleto para fora do corpo. Não é um esqueleto ósseo, porque são animais invertebrados. É como se fosse aquela casquinha, né? Na casquinha do camarão é o exoesqueleto. A casquinha do siri é o exoesqueleto. O exoesqueleto permite com que o animal seja verificado o crescimento desse animal. E esse processo de troca de exoesqueleto é chamado de equidise. Aqui eu tenho a classificação de acordo com o número de patas e de antenas. As classes são insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes. Então aqui eu tenho o número de patas, o número de antenas e o exemplo dessas classes. E aqui eu mostro para vocês os exemplos de artrópodes.